Pessoal, boa tarde a todos que está neste momento ouvindo aqui a nossa live Uniateneu, que começa com um tema bastante especial nesta edição para abrir a semana com a live Uniateneu. Nós vamos discutir sobre o papel do assistente social na saúde em tempos de pandemia, como essa que vivemos com a Covid-19. Está com a gente aqui para discutir sobre esse assunto a professora Jennifer Faustino, e vai já entrar com a gente para compartilhar a nossa live o Pedro Almeida. A professora Jennifer Faustino, ela é assistente social e mestra e doutoranda em desenvolvimento e meio ambiente, e atualmente é a coordenadora do curso de serviço social da Uniateneu. O Pedro Almeida, ele também é assistente social e é residente, da Residência Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública no Hospital Albert Sabin. E também é mestre em Sociologia. A nossa live de hoje, ela é uma live alusiva ao Dia do Assistente Social, porque no dia 15 de maio, depois de amanhã, será comemorado o Dia do Assistente Social. Então é uma live também comemorativa para explicar um pouco do trabalho do assistente social em tempos de pandemia na área da saúde especificamente. Você vai poder acompanhar com a gente, fique à vontade para fazer os seus comentários, discutindo um pouco sobre esse assunto, e daqui a pouco a gente vai estar com os nossos especialistas falando sobre esse tema. Você vai ver nessa edição da Live Uniateneu conhecer um pouco mais sobre a atuação do assistente social, vai saber como é que é o trabalho desse profissional no âmbito hospitalar, e vai saber também sobre as orientações recomendadas para o assistente social que está na linha de frente com pacientes vítimas do novo coronavírus. Além de também você vai saber por que os alunos, ou como os alunos de serviço social devem fazer, o que eles devem fazer para atuar na área da saúde também. Tá bom? Vamos começar a nossa live, vamos começar a discutir esse assunto com a gente, que temos muito a conversar sobre um tema muito importante. Você é nosso convidado, convide algum amigo para estar com a gente aqui acompanhando a nossa live, porque você vai poder atender, você vai poder aprender muito sobre esse assunto. E seja bem-vindo à nossa live, e também ao Pedro Almeida, que já vai entrar aqui em conexão com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Jennifer. Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas que estão assistindo a nossa live. Esse é um momento, como o Jair disse, muito importante, da gente conversar, da gente falar um pouco mais sobre essa área que é tão cara para o serviço social, que é a área da saúde, e como a gente tem enfrentado nessa época difícil de pandemia, para que a gente possa aprender um pouco mais, principalmente todos os alunos e alunas que estão assistindo, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Pedro. Já é a segunda vez que ele vem conversar conosco, com os nossos alunos. E parabéns já de antemão a todos os assistentes sociais, a todas as assistentes sociais pelo nosso dia. É isso aí. Obrigado, Jennifer, aí pelo convite, Queria agradecer ao Uniateneu, e na sua pessoa, por o convite, que está sendo feito para eu participar aqui dessa live. Para mim está sendo uma honra poder estar representando aqui os assistentes sociais que estão aí à frente, na linha de frente do combate ao coronavírus. Queria também parabenizar todos e todas as assistentes e os assistentes sociais, que agora, dia 15, vai estar sendo comemorado o Dia do Assistente Social. E, assim, essa live, o tema que a gente vai tratar hoje é um tema muito relevante, muito contemporâneo, e também muito interessante para tantos profissionais que atualmente estão atuando, que eventualmente têm alguma dúvida quanto à atuação, quanto também para os alunos do Uniateneu que tenham interesse em futuramente estar atuando na área da saúde. É isso aí, vamos iniciar o nosso bate-papo perguntando para vocês, a professora Jennifer, Pedro, quando se deu início à atuação do assistente social na área da saúde especificamente, e qual a importância desse profissional no setor da saúde, sobretudo agora com a pandemia da Covid-19. Então, vou falar um pouquinho. O serviço social, a profissão, ela, no Brasil, ela existe desde a década de 30, E aí, na área da saúde, mais fortemente a gente entrou a partir da reforma sanitária, A saúde,
para quem não sabe, é uma das áreas que mais contrata assistentes sociais, né? Tem outros, mas a saúde é uma das que mais contrata. E com a reforma sanitária, né, com a universalização da saúde, essa foi uma área que se abriu muito para nós, assistentes sociais. Então, é uma área muito importante, né, tendo em vista que o serviço social ele trabalha as diversas expressões da questão social e elas aportam na saúde, né? A gente vê como isso que se espelha na saúde quando nós vemos pessoas de todas as áreas, de todas as faixas etárias, de todas as situações, necessitando de assistência, né, na saúde. É isso mesmo. E aí, assim, além dessa questão da inserção, né, do profissional de serviço social no âmbito da saúde no Brasil, né, a gente pode aí resgatar essa atuação muito antes, né? A gente pensar aí o processo de surgimento do serviço social, de institucionalização da profissão, não só no Brasil, mas desde as suas plataformas lá no serviço social europeu e no serviço social norte-americano, onde já no século XIX, na Inglaterra, né, já tinha indícios de atuação do serviço social na saúde. E aí a gente vai relembrar lá aqueles tópicos, né, de fundamentos do serviço social, onde a gente vê ali o surgimento do capitalismo concorrencial, o surgimento aquela eclosão industrial, o surgimento das fábricas e o surgimento da questão social a partir disso, que no primeiro momento ali estava sendo tratado pela caridade, estava sendo tratado no primeiro momento como caso de polícia, com ações pontuais, e o Estado no primeiro momento não se apresentava ali como um resolutor daqueles problemas sociais que vieram decorrentes da industrialização, né, na Europa. E aí, essa questão social, né, que seria exatamente o conjunto de desigualdades sociais que vão surgir a partir da questão da produção ser cada vez mais social, mas a apropriação, né, desse valor que é criado pela classe trabalhadora ser cada vez mais privado. Então, essa questão social que vai surgir nesse processo, né, ele vai trazer consequências que são inúmeras, né, para a classe trabalhadora, que são consequências de ordem física, social, de acesso a bens e serviços e que vai rebater diretamente na dimensão da saúde. Então, a atuação do assistente social, nesse primeiro momento, no que diz respeito à saúde, de trazer, né, de mobilizar, né, serviços sociais que possam aí estar garantindo a saúde e a vida do trabalhador para que ela possa ser útil para o capital. E aí, pensando não só, né, no serviço social nos Estados Unidos, mas também, no serviço social europeu, mas pensando também no serviço social nos Estados Unidos, porque o Brasil, né, ele trouxe uma influência muito forte europeia, como trouxe também uma influência muito forte estadunidense no seu processo de surgimento no Brasil. Então, os Estados Unidos, ele também teve uma forte relação entre o serviço social e saúde no século XX, né, onde houve uma explosão dos complexos hospitalares nos Estados Unidos, e nessa né, explosão trouxe também aí uma demanda muito grande por assistente social, né, que vai surgir essa demanda junto com a enfermagem, junto com a nutrição e uma série de outras profissões que vai dar suporte aí ao serviço social hospitalar e ao funcionamento do hospital de uma forma geral. E aí, nesses primeiros momentos da profissão, né, a profissão de serviço social no âmbito da saúde aí nos Estados Unidos, no século XX, as principais atribuições do assistente social nesse primeiro momento eram atribuições que remetem muito às plataformas do serviço social, né? Seria mais uma questão de visitar os enfermos, após a questão da alta, o acompanhamento do tratamento médico, né? Instrução às famílias relativa à questão da dieta, como administrar prescrições. Vai trazer aí também a verificação das influências das condições de vida, condições sociais e econômicas, mas muito focado em um viés individualista, né? E também uma questão também muito assistencial, né? Voltado para a obtenção de ajuda financeira para o paciente, através de organizações sociais, quando havia necessidade. E é interessante essa questão da gente pensar o surgimento da atuação do assistente social intrinsecamente ligado ao surgimento da profissão, porque uma das grandes assim, né, entre aspas, uma das autoras que é referência no serviço social, mas uma referência que já foi desconstruída, que é a Mary Richmond, no seu primeiro livro, que é o Social Diagnosis, ela trata exatamente das relações entre o serviço social, trazendo as influências da medicina, da psicologia e da psiquiatria, que aí também vai trazer uma abordagem para além do social casework, né, muito dentro da perspectiva da
das protoformas do serviço social, né, que atualmente já foram desconstruídas. Então, assim, nesse primeiro momento, né, o serviço social ele vai trazer essa referência junto ao serviço social europeu, junto ao serviço social norte-americano, e aí na América Latina mesmo ele vai chegar na década de 20, né, com a influência mais fortemente europeia, posteriormente a influência norte-americana, e aí ele vai trazer a questão da primeira escola de serviço social, né, que foi fundada no Chile em 1925, e ela foi fundada por um médico, que foi o Alejandro Del Rio, né? Alejandro Del Rio, no Chile em 1925. Então, para a gente ter noção, né, o quanto a atuação do assistente social na saúde ela está intrinsecamente ligada ao próprio surgimento da profissão, também aqui na América Latina, né? Posteriormente, no Brasil, em 1936, em São Paulo, vai surgir a primeira escola de serviço social brasileira, e que está, nesse primeiro momento, né, vai trazer o assistente social ali como uma espécie de assistente do médico, como uma profissão auxiliar à medicina. Então, se eu pudesse dar assim, uma resposta, né, de como é que surgiu o serviço social no contexto da saúde, no contexto hospitalar, eu diria que está, né, essencialmente ligado ao surgimento da profissão em si. E aí, essa é para responder a primeira pergunta do surgimento, né, do serviço social. Outra pergunta é qual é a importância desse profissional no contexto, né, do setor da saúde. E aí, assim, aí traz uma série de outras questões, né? A gente já teria que pensar o movimento de renovação do serviço social, o movimento de reconceituação do serviço social na América Latina, onde vão ser questionados os pressupostos da Mary Richmond, de todos esses autores que naquele momento eram clássicos, e que aí vai ser começado a questionar esses pressupostos teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-políticos da profissão, para dar uma guinada em outro sentido, né? Então, já se aproximando aí do final dos anos 70, meado dos anos 80, do surgimento do movimento de reforma sanitária, e aí o engajamento do profissional de serviço social, do assistente social, já vai ser diferente, né? Já vai ser aí pela luta de direitos, em favor da classe trabalhadora. E aí, para pensar a importância desse profissional na contemporaneidade, é de pensar uma questão que a Jennifer até colocou no começo da fala dela, da gente pensar os chamados determinantes sociais da saúde, né? A Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080, de 1990, ela traz no seu artigo 3º, né, quais são esses fatores determinantes e condicionantes da saúde que estão associados, né, à questão social, que seriam eles: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços essenciais, e também sobre os níveis de saúde da população, né, que se expressam através dessa organização social e econômica do país. Então, nesse artigo, né, que constitui aí o que a gente conhece hoje, né, como a política de saúde, como o Sistema Único de Saúde, né, já é considerado ali nos anos 90, né, esses elementos como os determinantes sociais da saúde. E aí a atuação do assistente social, ele está, como eu falei anteriormente, diretamente ligado à questão social, né? Esse conjunto de desigualdades sociais que são decorrentes, né, da industrialização, que são decorrentes do capitalismo. Então, as questões sociais, a questão social, né, no singular. Segundo Yamamoto, é o conjunto das desigualdades da sociedade capitalista que se expressa por meio de determinações econômicas, políticas e culturais que impactam as classes sociais. Então, está intimamente ligado, né, a atuação do assistente social com a dimensão da saúde que é trazido pela Constituição Cidadã de 1988, pela Lei Orgânica da Saúde. Então, o assistente social atuando nesse campo, ele é imprescindível, né? E aí, trazendo um pouco para a minha vivência atual, que é como assistente social, né, no hospital, na residência multiprofissional, tem momentos, né, em que a gente diz, assim, brincando, que se não tivesse o serviço social no hospital, o hospital não funcionaria. Porque realmente são muitos processos, são muitas coisas que passam pelo serviço social, na dimensão mesmo da resolutividade, de trazer aí, essa articulação com as famílias, de trazer uma articulação entre o paciente, o usuário e a sua família, que é muito importante, né? A presença da família aí no processo de saúde e doença. Então, a presença do assistente social na saúde, com certeza, ela é indispensável, e tanto o projeto de reforma sanitária quanto o projeto profissional do serviço social, eles estão intimamente ligados, né? Eles estão intimamente em afinidade. Então, para essa primeira pergunta, eu acho que assim, precisaria de muito mais para poder conseguir esgotar ela, mas eu trouxe esses elementos. Isso aí.
Obrigado, Pedro. Eu acho que nossos internautas aí estão com certeza aprendendo mais de como é que é a atuação desse grande profissional chamado assistente social, que está envolvido em vários aspectos sociais da nossa vida, né? A pergunta a vocês novamente, que é uma pergunta que tem a ver com o trabalho de vocês, o cotidiano, né? O que é preciso para que o assistente social passe a atuar na área da saúde? Existe uma preparação, obviamente, é uma área específica, né? Tem outras áreas sociais que o assistente atua, mas aí, para quem está em formação, né? Quem pensa em fazer tipo curso de serviço social, ou quem já é da área, como é que pode se aprimorar, né, para atuar na área da saúde, sobretudo num contexto como esse? Responda, Pedro. Pode responder, você é o especialista na área. Não, que é isso. Então, aí assim, relativo a essa questão da atuação mesmo do profissional na área da saúde, né? A gente tem a saúde, né, como a gente até falou no começo, como um dos grandes campos de atuação do assistente social. Então, ali na década de 90, né, com o surgimento do SUS, da Lei Orgânica da Saúde, houve uma grande demanda por profissionais, né, assistentes sociais, e aí essa demanda ela foi sendo suprida, né, e foi abrindo um campo aí no serviço de saúde para o assistente social. Relativo à forma como é que o assistente social recém-formado, ou assistente social que está na graduação pensa em se inserir nesse campo, a gente tem que refletir a questão de que a nossa formação ela é uma formação generalista. Então, a gente tem ali uma formação que vai trazer os pressupostos, né, teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-políticos, né, para o profissional, para a gente ter mais ou menos uma noção das nossas habilidades e competências que vão ser demandadas ali no campo de atuação. E é uma formação que não vai adentrar muito na dimensão das políticas em si, né? Apesar da gente ter essa formação que vai trazer aquela disciplina de política social, políticas setoriais, mas a gente sempre vai ter uma abordagem nessas disciplinas que ela é mais ampla, né? Então não dá para adentrar muito como é que é a atuação em cada campo, apesar da gente ter uma grade curricular riquíssima, né? A disciplina de estágio, na minha opinião, é uma disciplina extremamente útil, extremamente articulada, muito bem pensada, que vai trazer aí a possibilidade do assistente social em formação poder passear, né, passear entre aspas, poder aí passar entre os campos de atuação do serviço social, né? Na minha época de graduação, a gente tinha 2 disciplinas de estágio, então eu tinha a possibilidade de atuar em 2 campos diferentes, né? Então, no mesmo campo, se fosse o caso. Então, por exemplo, no meu caso, eu atuei na saúde, né, no CAPS, na saúde mental, e atuei também no sócio jurídico, né, nas medidas socioeducativas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer 2 campos de atuação. Então, foi a partir disso que eu comecei a ver qual era a minha afinidade, né, que seria mais para a área da saúde. E aí, assim, uma boa porta de entrada para o assistente social recém-formado, ou até mesmo para o assistente social que já está formado há algum tempo, ou que atua na assistência, ou que atua na previdência e tem interesse de atuar na saúde, uma boa porta de entrada é a residência em saúde, né, a residência multiprofissional. E aí que é o que eu estou cursando atualmente. Na residência, você vai ter... Conta um pouco, Pedro, de como é o processo para entrar na residência. Pronto. Anualmente, né, tem o processo seletivo. Aqui no Ceará acontece, né, pela Escola de Saúde Pública, né, que é o maior campo de atuação no que diz respeito à residência multiprofissional. Se eu não me engano, são 600 vagas multi, né, com todos os profissionais da área multiprofissional, que são ofertadas anualmente para esses profissionais. Para o serviço social, se eu não me engano, são 64 vagas anuais que são ofertadas pela Escola de Saúde Pública. E aí também a Universidade Federal do Ceará também oferta vagas aí para o hospital universitário e para a maternidade, né, que são aí os hospitais da UFC. Então, anualmente são feitas a oferta dessas vagas, geralmente no mês de setembro, final de agosto, começo de setembro, sai o edital, né? E aí, como é que acontece o processo seletivo? Ele acontece com uma prova escrita, né? Uma prova objetiva, de 50 questões ou 60, né? Depende do ano. E aí, por exemplo, agora em 2019 foram 10 questões referente às políticas públicas de saúde e 40 questões referente a específicas de serviço social. E aí é feito basicamente pela pontuação, a primeira fase, né? Quem alcançar a maior pontuação segue para a segunda fase. E aí, nessa segunda fase, vai ter a análise de títulos, né? Geralmente, essa análise de títulos, eles vão contar mais
a questão da sua trajetória na graduação, né? Se você participou de eventos, se você publicou artigos, se participou de iniciação científica. Então, isso aqui vai contar os pontos aí para a residência multiprofissional. Mas aí por que eu estou falando que a residência ela é uma boa porta de entrada para quem tem interesse de atuar na saúde? Porque você vai conseguir estar entrando no campo da saúde, né? E essa atuação ela vai se dar mesclando a prática profissional com uma formação com uma especialização. Então, semanalmente, né, você vai ter ali as suas horas semanais de prática e vai ter as suas horas semanais de teoria e prática e vai ter as horas semanais só de teoria. Então, você vai ter uma formação em serviço. Então, você vai ter a oportunidade de aprender com os outros profissionais, tanto do seu núcleo profissional, tanto do serviço social, quanto com os profissionais de outras profissões, como enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia. Então, você vai ter essa oportunidade de estar interagindo com outros profissionais, né? Seja no contexto hospitalar, seja no contexto de atenção básica. E aí vai ter os módulos formativos, né, que vai pensar aí a questão da formação em saúde, formação relativa à política pública de saúde. Então, é uma experiência muito rica, né, que vai contribuir muito para o seu processo formativo. Muitas seleções e concursos têm uma pontuação altíssima para a residência multiprofissional, que chega a se equiparar muitas vezes à formação de mestrado e doutorado, né? Então, por exemplo, tem seleções na área da saúde que consideram 1,5 ponto para o mestrado e 1,5 ponto para a residência multiprofissional. Eu já vi seleções que contam 2 pontos para a residência multiprofissional e contam 1,5 ponto para o doutorado. Então, realmente, para quem tem interesse de atuar na área da saúde, é interessante a residência porque você vai ter a experiência profissional, você vai sair com o título de especialista, né, na política de saúde, dependendo da ênfase que você colocar, e ela vai contar uma pontuação muito alta para você se inserir posteriormente no mercado de trabalho. Então, essa experiência da residência ela é muito útil, tanto para quem está saindo da graduação, quanto para quem já é profissional e tem interesse aí de estar, né, adentrando na área da saúde. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade que eu gostaria de elencar, né, para se você não tem interesse de tá aí fazendo a residência multiprofissional, né, por algum motivo, geralmente as seleções elas cobram ou experiência na área da saúde, né, para poder selecionar, o que muitas pessoas não têm, ou então uma especialização, né, que aí, por exemplo, se você pode já trabalhar, né, em alguma política, ou então até mesmo em outra área, e aí durante o final de semana fazer uma especialização, né? Tem muitas especializações na área da saúde que são no final de semana, e aí quando você tiver o título de especialista, é um ponto a mais para poder você ser selecionado para trabalhar na área da saúde. Aí trazendo já um pouco para a questão da dimensão da pandemia, né? Do coronavírus. Atualmente a saúde ela acabou ficando em alta, né? Por um motivo que não é muito bom, né? Que é a pandemia, mas que acabou realmente trazendo uma demanda muito grande de profissionais. Então, abriram hospitais de campanha, abriram leitos extras nos hospitais, a atenção básica também está tendo muita demanda, todos os setores da saúde estão tendo muita demanda, tanto de equipamentos quanto de profissionais. Então, atualmente, devido a essa grande demanda de profissionais, tem alguns locais que estão até contratando sem necessariamente a exigência da experiência ou a exigência da especialização ou da residência. Mas, claro, né, a gente tem que se preparar o máximo possível e estar sempre, não esperar por uma oportunidade como essa, né, para poder se inserir no mercado de trabalho, mas sempre estar preparado de forma prévia, né, para poder ter acesso aí a essa vaga no mercado de trabalho. Tá isso. Você acompanha a live Uniateneu e eu converso com a professora Jennifer Faustino e o assistente social Pedro Almeida. O tema de hoje da live Uniateneu é o papel do assistente social na saúde em tempos de pandemia. Né? Você pode participar da nossa live, pode ficar à vontade para fazer comentários, indicar para outra pessoa acompanhar esse debate, essa discussão de um tema tão importante, alusivo ao dia do assistente social, que é depois de amanhã, sexta-feira, dia 15 de maio. Vamos continuar no nosso bate-papo com esses dois especialistas na área. E a pergunta, né, a próxima pergunta é a seguinte: qual é o papel do assistente social na saúde e no âmbito hospitalar especificamente, né? Porque a área da saúde ela é mais ampla, né? E agora a gente fala dentro da área da saúde especificamente nos hospitais, né? No âmbito hospitalar. Como é que é a atuação, o papel do assistente social, sobretudo no contexto comum, que é bem complexo do ponto de vista social,
né? Então, e como é que se dá também a atuação desse profissional, principalmente com as pessoas, né, as vítimas da doença, enfim. Como é que é esse cotidiano aí da assistência social nos hospitais? E aí, Jennifer? Posso falar? Bom, você que tem É, mais experiência porque você está aí na linha de frente, né? exatamente. Então, A assim, gente pode falar. sabe que o serviço social faz das especificidades do serviço social na saúde, mas como você está na área, tá, você está vivendo isso, está vivenciando isso, a sua experiência é muito mais forte, né? Pelas situações que você tem que viver, por tudo que você tem que passar, e até na volta para casa, né? A questão emocional, a questão psicológica, tudo isso conta. É verdade. Assim, relativa à atuação, né, do assistente social no contexto hospitalar, ela é uma atuação que é mais, como é que eu posso dizer? Porque, assim, na atenção básica, né, você tem uma possibilidade de um trabalho um pouco mais, como é que eu posso dizer? É um trabalho que ele pode ser muito mais, digamos assim, entre aspas, proativo, né? Porque a demanda espontânea da atenção básica, ela é um pouco mais calma. Então, você consegue fazer ali a busca ativa dos usuários, consegue fazer as visitas domiciliares, consegue fazer um acompanhamento muito mais tranquilo, né, desses usuários, muito mais longitudinal, né, que é até uma das questões que o SUS traz, devido a essa questão de que é um fluxo menor, mas também que tem aí as suas peculiaridades. No âmbito hospitalar, né, a atuação ela já é mais de uma demanda maior, né, de uma demanda que acontece ali num cotidiano muito agitado, né, um cotidiano de muita correria, de uma demanda muito, muito grande. Mas aí, assim, eu queria trazer para esse momento, né, o que os parâmetros para a atuação do assistente social na saúde lista como ali as funções mesmo do assistente social, né, o que é que deve, o que é que não deve ser feito dentro desse contexto, e aí eu vou comentando de acordo com a experiência que eu estou tendo. E aí, assim, lá nos parâmetros, né, colocada a questão do atendimento direto aos usuários, né, através das ações socioassistenciais, que seria facilitar a marcação de consultas, exames, internação, alta e transferência. E aí é bom salientar que, assim, o assistente social ele não vai ser esse profissional que vai fazer essa marcação de consulta, exame, internação, alta ou transferência. Mas ele é o profissional que tem que estar comprometido a garantir que o usuário ele vai ter acesso a esse direito, né? Então, muitas vezes no cotidiano do hospital acontece, né, de algum ruído de comunicação, alguma dificuldade de acesso mesmo, né, acabar chegando como demanda para o serviço social e a gente ter que tomar a frente na defesa ali daquele usuário para que ele realmente tenha acesso ali àquele serviço. Outra questão, que é receber reclamações com relação à qualidade do atendimento ou não atendimento, né, com relação à equipe, falta de medicamento, falta de exames e diagnósticos. Então, novamente, o assistente social ele vai estar tomando a frente para que aquele usuário ele tenha acesso realmente ao direito à saúde, né, ao direito à saúde como direito de todos, né, e dever do Estado. E aí de pensar, né, dentro desse contexto hospitalar, uma série de questões, como a questão da mediação com relação à falta de condições para a realização de tratamento, como a falta de acesso a medicamentos, ao transporte, a dificuldade de acesso à unidade de saúde, o horário de atendimento incompatível com o horário de trabalho dos usuários. Então, tudo isso ele vai estar dentro das mediações que o assistente social vai ter que fazer, né, ali junto com esse trabalho com o usuário, para que ele tenha acesso a esse serviço. Então, lá no hospital, a gente fica ali à frente de estar mediando a questão do transporte para ida e vinda, né, desses usuários para o serviço de saúde, de estar emitindo as declarações de comparecimento, né? Então, sempre que o usuário ele chega no hospital, ele tem o acolhimento social. Então, ele comparece lá na sala do serviço social para que a gente possa fazer um acolhimento, fazer ali a sondagem da condição daquele usuário, da condição socioeconômica, da condição, né, familiar, como é que se estrutura aquela família, quem é o primeiro cuidador, quem é o segundo cuidador, quem é a pessoa que vai ficar como acompanhante. E aí ver essa questão de essa pessoa tem condições de comparecer ao hospital, se não tem condições, como é que a gente pode viabilizar o comparecimento desse usuário? Muitos usuários vêm do interior do estado, vêm de outros estados, então a gente tem que fazer essa mediação com a Secretaria de Saúde do município, tanto para trazer o usuário em alguns casos, né? Geralmente, quando o usuário ele vem para o hospital, ele vem de transferência do hospital do município, então o próprio município já se encarrega dessa questão do transporte, mas aí para voltar, é a gente que faz essa mediação junto com as secretarias de saúde.
E aí, aí pronto, aí tem também a questão do trabalho, né? Muitos acompanhantes, né? No caso, como eu trabalho no hospital infantil, então eu não tenho um contato muito direto com os pacientes mesmo, né? A gente tem contato mais com os responsáveis, com os pais, e aí muitos deles ficam como acompanhantes, né? E aí a gente tem que analisar qual é a fonte de renda dessa família, né? Quem é o provedor ou a provedora dessa família? Essa família recebe algum benefício, né? Como é que se configura as relações familiares? E aí, no caso dos acompanhantes que trabalham pela CLT, né? Que são o CLT, da gente poder viabilizar a questão da declaração de comparecimento para justificativa da falta no trabalho. Então, tudo isso fica aí a cargo do serviço social, no que diz respeito às ações socioassistenciais. Então, aí a gente vai pensar ações mais diretas, como a democratização das informações e orientações individuais e coletivas, né? Fornecendo encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária, registrar e analisar o perfil socioeconômico, como eu já falei, facilitar e possibilitar o acesso aos usuários aos serviços, conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por objetivo viabilizar os direitos sociais por meio de visitas institucionais, etc. Então, esse acompanhamento familiar que a gente faz, ele é muito importante para analisar se naquele contexto, né, a criança, ela está sendo vítima de algum tipo de violência, né, seja alguma violência física, violência psicológica, violência emocional, violência sexual. Então, a gente vai ficar ali a cargo de sondar se está acontecendo algum tipo de violência e de acionar a rede, né, de acionar o conselho tutelar, de ir ali junto ao médico, à médica, para estar fazendo uma notificação, né, de violência ou de abuso, de mandar um relatório social para o conselho tutelar fazer um acompanhamento daquela criança e daquela família que está passando por um processo de violação de direitos. Então, isso é uma coisa muito importante, né, que é feito pelo serviço social e no contexto hospitalar. Fortalecer os vínculos familiares na perspectiva de incentivar o usuário e sua família a se tornarem sujeitos do processo da promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Então, sempre, né, eventualmente, a gente encontra famílias que têm os vínculos fragilizados, né, que aí a gente tem dificuldade, por exemplo, só tem um cuidador principal, digamos, a mãe, a genitora, que é a cuidadora principal, e ela não tem apoio de ninguém da família que possa trocar por ela, trocar de acompanhante, né? Porque, assim, muitas crianças do hospital onde eu trabalho, eles têm doenças raras, né? O hospital onde eu trabalho, ele é referência em doenças raras. Então, são doenças que exigem um processo de hospitalização de muito tempo, né? Então, você imagina aí um acompanhante que tem que ficar meses no hospital. Então, esse acompanhante, ele precisa do apoio da família, ele precisa de alguém que eventualmente faça uma troca de acompanhante, para que ele possa ir em casa, para que ele possa resolver questões pessoais, né? Questões até mesmo que vão arcar aí na questão de provimento, né, social e econômico dessa família mesmo. Então, a gente vai precisar, muitas vezes a gente precisa resgatar esses vínculos familiares, de saber quem é essa pessoa que pode vir fazer essa troca, de tentar conversar, de tentar resgatar, de tentar conscientizar esses familiares da necessidade, né, de troca de acompanhante. Então, é um trabalho também que a gente tem que fazer. Organizar, normatizar e sistematizar o cotidiano do trabalho profissional por meio de criação e implementação de protocolos e rotinas de ação. Então, é importante também definir fluxos de atendimento, né, protocolos de atendimento, para que todos os profissionais eles estejam a par, né, da nossa atuação profissional. E elaborar estudo socioeconômico dos usuários e suas famílias, né, como eu já tinha dito, como forma de subsidiar a construção de laudos e pareceres sociais na perspectiva da garantia de direitos e de acesso aos serviços de saúde. Então, eventualmente, a gente tem que estar construindo esses relatórios, tem que estar construindo esses estudos sociais, principalmente quando a gente vai acionar a rede. Isso no ponto das ações socioassistenciais. A gente tem também as ações socioeducativas, né? O assistente social no contexto hospitalar, ele desenvolve um trabalho educativo muito importante, que é de sensibilização dos usuários, né? Como eu já estava falando até anteriormente, de sensibilização referente aos direitos sociais, aos princípios e diretrizes do SUS, as rotinas institucionais relativas à promoção da saúde e prevenção de doenças por meio de grupos socioeducativos. Então, é muito importante que o assistente social desenvolva esse trabalho, né, de que aquele usuário que está naquele contexto hospitalar, ele tem direitos, ele tem acesso a uma ouvidoria, se ele quiser reclamar de alguma coisa do hospital, ele tem acesso à ouvidoria até mesmo do Estado, ele tem acesso ao Ministério Público, ele tem acesso a uma série de mecanismos que ele pode acionar em caso de violação de direitos.
democratizar as informações da rede de atendimento de direitos sociais, realizar debates e oficinas, democratizar as rotinas e o funcionamento da unidade de saúde por meio de ações coletivas e individuais de orientação. Lá no hospital onde eu trabalho, sempre que a gente faz o acolhimento social, a gente sempre deixa claro, né, quais são as rotinas da unidade, como é que aquele usuário ele vai se portar dentro do hospital, né, o que é que ele deve fazer, o que é que ele pode fazer, quais são os limites institucionais, né, porque a gente está ali numa instituição que ela necessita de um controle, né, e agora no tempo de coronavírus, maior ainda. Né, e entrando aí nesse tópico do coronavírus, a rotina hospitalar, que ela tinha uma rotina instituída, com a chegada do coronavírus, essa rotina ela é totalmente desarticulada, né, e é iniciada aí uma brigada para que seja controlado a circulação de pessoas dentro do hospital, para reduzir a possibilidade de contágio. Então, os atendimentos ambulatoriais foram suspensos, as cirurgias eletivas foram suspensas, então ficaram no internamento realmente aqueles pacientes crônicos, aqueles pacientes em estado mais grave que precisam de uma atenção à saúde naquele momento, que não é uma atenção eletiva, mas uma atenção de urgência e emergência. Então, foi limitado o acesso de acompanhantes ao hospital. Então, anteriormente, né, tinha 3 horários de visita. Atualmente, não está tendo mais visita e está tendo apenas um horário de troca de acompanhante. E aí, com o isolamento social rígido que foi decretado pelo governador, até as trocas de acompanhante elas foram temporariamente suspensas. Né? Então, a gente tem que refletir que ali a gente está num ambiente hospitalar, a gente está em um ambiente onde existem crianças que estão em situação grave, que têm doenças graves e que não podem, de forma alguma, ter contato com o coronavírus. Então, essa circulação ela tem que ser reduzida obrigatoriamente. E aí, isso causa um estresse muito grande nas famílias, isso causa um estresse muito grande nos acompanhantes. Você imagine você ter uma criança da sua família que está passando por um processo de adoecimento, que está passando por um processo de hospitalização de meses, e aí você não ter que reduzir esse contato com a família, você ter que obrigar um acompanhante a ficar 15, 20, 30 dias sem ir em casa. Então, isso é uma coisa que causa muito estresse nas famílias. Então, a ação socioeducativa do assistente social ela é importantíssima nesse momento, de abordar esses acompanhantes, de fazer um trabalho de conscientização, de trazer esse aspecto das normativas, né? De trazer esse aspecto dos decretos que estão saindo, de trazer uma reflexividade na relação com esses acompanhantes para que eles possam ter uma consciência maior desse processo, né? Uma conscientização maior desse processo mesmo. Outra questão, né? Que é elaborar e divulgar materiais socioeducativos como folhetos, cartilhas, vídeos e cartazes. Então, recentemente, né, como atividade da residência lá no hospital, a gente desenvolveu uma cartilha sobre o coronavírus, sobre a importância da higiene das mãos, sobre a importância da não circulação de pessoas no hospital, como uma campanha, né, de conscientização aí dos usuários e acompanhantes. Mobilizar e incentivar os usuários e suas famílias para participar do controle democrático dos serviços prestados. Então, já tinha até falado antes, né? A gente deixa sempre claro, mediante as insatisfações dos usuários e acompanhantes, que eles têm acesso à ouvidoria do hospital, eles têm acesso à ouvidoria do Estado, eles têm acesso aos mecanismos do Ministério Público, da Defensoria Pública, para estar acionando, né, mecanismos aí extra-hospital em casos realmente de irregularidades. Então, a gente deixa sempre claro que eles têm acesso a isso. Falando da participação e mobilização social, é uma chave de atuação do serviço social, não só na saúde, mas também em todos os campos que a gente passa. Fazer esse trabalho com os usuários de participação política, de participação nos conselhos, de participação nos fóruns, de realmente estar assumindo aí a frente da luta pelo direito à saúde. Então, é um trabalho que é feito em todos os campos, e no hospital não poderia ser de forma diferente. E aí, para fechar esse tópico relativo à questão da atuação do assistente social na saúde e também da atuação do assistente social na saúde em tempos de pandemia, eu queria trazer alguns tópicos que é do que o serviço social não deve fazer, né? Do que é nem atribuição nem competência do serviço social no hospital, uma coisa que é objeto de debate reiterado pela categoria, pelos conselhos regionais, pelos conselhos federais, porque é recorrente, né, a situação onde o assistente social é colocado como profissional que faz qualquer coisa, que resolve BO, que resolve problema, que separa briga. Então, é um trabalho de desconstrução reiterado, né, do serviço social dentro do hospital, está se colocando como profissional que tem algumas coisas que a gente não vai fazer. Por exemplo... E até nessa época, né, que a gente está passando,
Está se tendo muitas denúncias, muitas reclamações de que o pessoal não tem acesso aos familiares, que estão hospitalizados, que estão internados, que não tem informação e colocam essa culpa no serviço social, Sim. né? Colocam isso como se fosse uma atribuição do serviço social, sendo que não é. É informação de óbito, coisas que não são da nossa particularidade e que termina sendo divulgado como se fosse uma competência do serviço social e não é, né? As pessoas não entendem que não é, que o serviço social não tem essa atribuição, não é para fazer tal tipo de coisa. Verdade. E aí, assim, eu queria trazer, né, esse tópico falando exatamente sobre isso. E aí, assim, uma das coisas que eu falei no começo é relativa à marcação de consultas e exames, né? Não é atribuição nem competência do serviço social fazer isso, ele é um trabalho mais técnico-administrativo, mas que, claro, a gente tem que estar à frente de garantir esse direito, né? De viabilizar com o usuário esse direito, mas não é nossa função, ou competência ou atribuição fazer isso. Solicitar e regular a ambulância para remoção e alta. Não é nosso trabalho regulação de leitos. Então, tem um setor específico não só do hospital, mas também da rede de atenção à saúde que faz a regulação de leitos. Então, não é o serviço social que faz isso. Identificação de vagas em outras unidades para transferência também é um papel da regulação de leitos, não é do serviço social. Pesagem e medição de crianças e gestantes não é trabalho do serviço social. Convocação do responsável para informar sobre alta e óbito não é função do serviço social. Comunicação de óbito, ele é uma atribuição exclusiva do médico, né? Inclusive, recentemente eu fiz um post no meu Instagram, né, @PedroAlmeidaCésar, sobre essa questão do que não é atribuição do serviço social, mas sim a atribuição dos próprios médicos. E aí eu fiz uma pesquisa no Código de Ética Médico, e ele é um código de ética bem diferente do nosso, porque o nosso código, ele traz princípios, ele traz diretrizes, ele traz orientações, ele é realmente uma referência ao nosso projeto ético-político, né? O nosso código de ética. O código de ética médico, ele é sobre as vedações. Então, ele tem assim uma lista de vedações, o que é que o médico não pode fazer. E aí, uma das coisas, né, que tem lá dizendo que o médico não pode fazer é negar o acesso a informações de diagnóstico, de tratamento, de projeto terapêutico, de tratamento, de óbito, de motivo de óbito ao paciente. Então, é uma atribuição privativa da medicina a comunicação de óbitos e de boletim médico. Então, uma coisa que você falou, Jennifer, que está super em evidência agora, é essa questão de que todo mundo querer que o serviço social passe boletim médico, como é que está a situação clínica dos pacientes. E a gente não tem competência, não é uma atribuição do serviço social, durante o nosso processo formativo, não foi nos dada essa competência de estudo clínico, de saber como é que está a situação clínica de nenhum paciente. Então, também é uma atribuição privativa e exclusiva da profissão de médicos passar o boletim médico. E aí, o que é que acontece? Devido à questão da diminuição de circular, né, praticamente proibição de circulação de pessoas, da redução da presença dos acompanhantes no hospital, tem-se tido várias dúvidas com relação a isso. Por exemplo, no hospital que eu trabalho, as unidades fechadas, né, que são as UTIs, basicamente as UTIs, não está ficando acompanhante no hospital, né, porque o paciente que está na UTI, ele é um paciente grave, então ele não pode ter contato com coronavírus em hipótese nenhuma. Então eu tenho que reduzir a circulação de pessoas dentro da UTI, então não está ficando acompanhante. E aí o que é que acontece? Os boletins médicos, eles estão sendo passados por telefone, e aí tem uma hora, né, definida, um horário do dia definido para que os acompanhantes liguem para o hospital, diretamente para a unidade de UTI, para falar com o médico, e o médico vai ficar ali aquele momento exclusivamente para falar com as famílias. E aí isso gera uma confusão, porque os acompanhantes ligam para o serviço social, querendo saber da situação clínica, e a gente tem que explicar, né? Olha, o horário que o médico vai ficar reservado para falar com os acompanhantes é esse, você vai ligar diretamente para a unidade, a gente não tem essa função de passar como é que tá, a gente não tem como, né? Passar como é que tá a situação clínica do paciente, e a gente tentar ajudar da melhor forma, mas é um trabalho reiterado, incansável, de estar passando realmente que o boletim médico é de atribuição dos médicos. Outra coisa que não é atribuição do serviço social nem competência, que são as atividades técnico-administrativas. Então, lá onde eu trabalho, né, tem um técnico administrativo, né, exclusivo para o setor, para executar esse tipo de função. E atividades que não são contempladas na formação profissional dos assistentes sociais.
que é exatamente ter conhecimento sobre a situação clínica de pacientes, não é, né, uma competência nossa. E aí, basicamente, é isso, né, esse momento. Tá ótimo, Pedro. Obrigado pelos esclarecimentos aí. Eu queria que o nosso internauta tá entendendo muito dessa atuação um pouco desconhecida, talvez, para a maioria das pessoas do assistente social, sobretudo em um contexto como esse, né? Você acompanha a live Uniateneu e nessa edição você está vendo aqui uma discussão sobre o tema o papel do assistente social na saúde em tempos de pandemia. Participa desse debate, dessa live Uniateneu, a professora Jennifer Faustino, ela que é coordenadora do curso de Serviço Social da Uniateneu, e o Pedro Almeida, que é assistente social e também residente da residência integrada em saúde da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, e também é mestre em psicologia. Obrigado a você, internauta, que está aí acompanhando a nossa live. Nosso tempo daqui a pouco se esgota, né? Tenho mais duas perguntas, né? Vamos tentar ser um pouco breve, Jennifer e Pedro, para a gente tentar encerrar aqui. Mas quais as orientações recomendadas ao assistente social que está na linha de frente no atendimento de pacientes vítimas da Covid-19? Pronto, né? Acho que a gente tem uns 15 minutinhos, né, para poder concluir. Então, assim, eu vou falar aqui um pouco sobre essa questão, né? No meu blog, eu escrevi dois artigos completos sobre isso, né? Sobre a questão do Covid-19, a questão das orientações profissionais e sobre as coisas que a gente tem que estar atento enquanto assistente social, né? Com relação aos usuários. E aí vocês podem ver lá no link da minha bio, tem um link da minha bio, vocês podem acessar esse artigo completo que eu vou falar algumas coisas aqui. Então, assim, o que é importante para o assistente social ter em mente, né, nesse momento de pandemia? A questão do uso dos EPIs, né, no início do contexto da pandemia, houve um debate muito grande, né, sobre isso. Eu fiz alguns posts até no meu Instagram sobre isso, que em alguns locais foi argumentado que o assistente social não tinha direito a EPI, que o trabalho do assistente social não era assistencial, que era administrativo, e aí gerou todo um conselhos regionais sobre isso. Deu pause, foi a live? Foi. Pronto, aí o que... Pode continuar. Pronto, é o que eu estava falando, né? A questão de que saíram notas, né, do Cefes, nota do CRES sobre essa questão do acesso aos EPIs, né? Que o assistente social, ele é sim do bojo assistencial, né? Tem uma resolução do Conselho Nacional de Saúde de 1998, que eu fiz até um post também no meu Instagram, que classifica o assistente social como profissional da saúde e que é um profissional que está atuando na assistência à saúde, ele não é administrativo. A gente não fez... a gente tem até uma disciplina de administração, mas a nossa formação não é de administrador. Então, o serviço social hospitalar, ele não é administrativo, ele é assistencial. Então, a gente tem sim acesso aos EPIs, a gente tem contato direto com os pacientes infectados pela Covid-19, a gente tem acesso, né, direto aos acompanhantes desses pacientes. Então o vírus ele está circulando muito na sala do serviço social, então a gente tem que ter acesso ao EPI, a gente tem que ter acesso às máscaras cirúrgicas, né? A máscara cirúrgica, ela é recomendado que seja utilizado 1 a cada 4 horas. Então, para um plantão, né, diário, e que está sendo feita escala de plantão nos hospitais, né? No hospital que eu trabalho está sendo feita escala de plantão. O profissional ele dá aí 2 plantões de 12 horas e um plantão de 7, eu acho, para completar as 30 horas semanais. E aí, no caso, um plantão de 12 horas, ele tem que ter acesso, no mínimo, a 2 máscaras. Os profissionais que estão na emergência, que têm uma exposição muito maior, eles têm que ter acesso à máscara, eles têm que ter acesso ao avental, eles têm que ter acesso ao protetor facial. Então, esse é um direito que a gente tem que reivindicar, né? Tem que estar aí sempre, o tempo todo, reivindicando, né, o acesso ao EPI, até porque saiu nota do Cefes, saiu nota do CRES, então a gente está resguardado. Além disso, o que é que o assistente social precisa para atuar no combate ao Covid-19? Além de ter esse cuidado, né, reiterado com a questão da sua própria saúde, do uso dos EPIs, da higiene reiterada das mãos, é que a gente tem que estar o tempo todo reforçando uma coisa que é incentivado para a gente durante toda a graduação, que é a dimensão da pesquisa, que é a dimensão da atualização profissional. Por quê? Porque no tempo de pandemia, tudo muda o tempo todo. Então, a gente tem que estar o tempo todo atento
às resoluções do próprio hospital, né? O hospital o tempo todo está lançando ofícios circulares de novas regras que estão sendo estabelecidas para o hospital e que a gente é o principal articulador, né? Entre essas normas que são essas portarias do próprio hospital e os usuários. A gente tem que estar o tempo todo atualizado referente aos decretos do governo do estado, aos decretos da prefeitura e aos decretos, né, do Ministério da Saúde do governo federal. Então a gente tem que estar o tempo todo atualizado referente a isso para ter propriedade para falar e para debater e para argumentar, né, com quem quer que seja, né, com os usuários, com acompanhantes, com o próprio hospital, com outros profissionais. Então a gente tem que estar o tempo todo atualizado referente a isso. Outra questão que está sendo assim uma eclosão são os benefícios eventuais, né? Auxílio emergencial, a questão de liberação do FGTS. Então, nós, enquanto assistentes sociais que estamos na linha de frente no combate ao coronavírus, temos que obrigatoriamente ler essas portarias, essas leis, temos que obrigatoriamente saber dos critérios de acesso para poder orientar os usuários, que é algo que a gente não vê na graduação diretamente, é algo que a gente não vê nos cursos de especialização, mas é algo que a nossa atuação no campo, ela demanda, né? Então, nós, enquanto assistentes sociais, garantidores de direito, garantidores de acesso a esses direitos, a gente tem que estar o tempo todo atualizado referente a isso. E lá no meu blog eu fiz, inclusive, uma lista, né, dos benefícios eventuais que tinham saído atualmente, que é a renda básica emergencial. Geralmente, nos acolhimentos sociais que eu faço, além de perguntar se aquele acompanhante, o usuário, ele é beneficiário do benefício de prestação continuada ou de algum outro tipo de benefício, aposentadoria, se trabalha em regime de CLT, se trabalha em regime informal, eu sempre faço questão de perguntar se ele teve acesso ao auxílio emergencial, se ele teve alguma dificuldade, se ele precisa de alguma orientação. A questão do programa emergencial de manutenção do emprego e renda, né, que é aquela questão da complementação da renda para os profissionais que trabalham em regime CLT que estão afastados. Então, é uma questão que a gente também pode eventualmente estar esclarecendo para os usuários. A questão do acesso ao seguro-desemprego, a questão da redução proporcional da jornada de trabalho e salário dos empregados, a questão da medida provisória, né, que libera o saque do FGTS, que vai estar válido a partir de junho, se eu não me engano, mas que tem tudo bem descrito lá no blog. No que diz respeito ao estado do Ceará, a gente tem aí também uma série de ações que foram feitas pelo governo do estado, referente à isenção de água e esgoto, referente à gratuidade na conta de energia, referente à distribuição dos botijões de gás para as famílias de baixa renda, referente ao... Como é? Cesta básica para os estudantes. A questão do cartão, né, que foi disponibilizado, da cesta básica, o cartão Mais Infância, o Vale Alimentação no valor de R$ 80 para os estudantes da rede estadual. Então, a gente tem que estar o tempo todo atualizado referente a essas ações, porque vão chegar usuários em condição de vulnerabilidade no serviço social, lá no acolhimento social no hospital, e a gente tem que estar afinado com esses, né, direitos, com esses benefícios eventuais que estão sendo disponibilizados, para poder estar garantindo ali o acesso àquele usuário. Então, é uma das questões mais importantes. E aí também uma coisa que eu recomendo para os assistentes sociais que estão atuando é a questão das orientações normativas do site do Cefes e das resoluções que o Cefes está colocando. O Cefes, ele tem uma página exclusiva no site dele só relativa ao coronavírus. Então, quem está atuando, eu recomendo que entre lá para dar uma olhada. Você acompanha a live e entendeu, nosso tempo está quase acabando, né? Vou fazer aqui já a última pergunta e já pedir que você faça as considerações finais em 2 minutos. Jennifer e Pedro, a gente já está encerrando para a nossa live não ser cortada e não ter uma despedida, né? Tá bom. Então, vou falar para os alunos que cursam serviço social, que almejam atuar na área da saúde, junto com você, o Jennifer, e aí já pode fazer as considerações finais em 2 minutos e também o Pedro. Tá bom. Eu vou dizer o que eu digo todas as minhas aulas, meus alunos sabem, todos os meus alunos que estão assistindo sabem. Leia. Toda vez eu digo isso em todas as aulas, porque o nosso curso ele precisa de muita leitura. Nosso curso é feito através da leitura. Nós só vamos conseguir ter um pensamento crítico, vamos conseguir ter um pensamento reflexivo da realidade que a gente vive, né, da nossa formação sociohistórica, de todos os processos que são construídos e que precisam ser desconstruídos na sociedade, que a gente lê. Né? A gente tem que tirar todo o preconceito, toda a pré-noção que vem, que a gente aprende durante a nossa vida e abrir nossa mente para
os conceitos necessários para que a gente possa ser um profissional adequado. Então, sempre falo isso para os meus alunos. Se você já leu bastante, você não leu bastante. Você precisa ler mais, você É precisa verdade. estudar mais. E aí também agradecer também a todos que estão participando, a todos e a todos, os alunos, professores, o pessoal que está participando da live, agradecer a essa oportunidade para a gente poder falar um pouco da atuação do assistente social nessa área, nessa época, né? Dentro dessa semana que é tão importante para nós. E obrigado também ao Pedro. Tá sendo uma grande satisfação para mim participar desse momento, né? Eu já conheci alguns dos alunos aí da Uniateneu, né? Já tive um outro momento com eles, está sendo aqui também muito bom, né? Estar participando desse momento com outros alunos, né? Com o público em geral. Qual é a minha mensagem, né, para os alunos do serviço social que almejam atuar nessa área, né? E aí reforçando o que a Jennifer falou, realmente estar o tempo todo lendo, o tempo todo estudando, se atualizando. A conquista de um cargo no serviço social, ela passa muito por a questão de você estar o tempo todo atualizado, porque a gente sabe que a nossa inserção no mercado de trabalho é lá através de seleção, é através de concurso, então a gente tem que ler, tem que resolver questão, tem que estar o tempo todo aí se atualizando. Uma porta de entrada muito boa para a área da saúde é a residência, recomendo para todos e para todas. E aí é isso, eu queria agradecer o convite novamente, Jennifer. Muito obrigado na Uniateneu pela oportunidade, né, de poder estar aqui hoje com vocês. E é isso aí, um grande abraço. Um abraço. Obrigado, Pedro, pela participação e tudo de bom. Muito obrigado. Valeu. Obrigado também, Jennifer, que acompanhou com a gente aqui a nossa live, e discutiu um pouco com nossos internautas aqui, explicando um pouco da atuação do assistente social na área da saúde em tempos de pandemia. Na nossa live Uniateneu, ela encerra-se por aqui. Obrigado a você, internauta, que acompanhou com a gente, que acompanhou ao vivo com a gente essa live. Participou com a gente a professora Jennifer Faustino, ela que é coordenadora do curso de Serviço Social da Uniateneu, e o Pedro Almeida, que é assistente social e mestre em Sociologia. E eu já quero te convidar para a próxima live, a live Uniateneu, que vai acontecer na próxima sexta, depois de amanhã, com o tema Liderança de Equipes de Atendimento no modo home office. Estaremos com 2 especialistas na área para discutir sobre esse assunto, tá bom? Obrigado a você que participou dessa live, que inclusive é uma live alusiva ao Dia do Assistente Social, que é depois de amanhã, dia 15. Então, obrigado a você que esteve com a gente e pôde conhecer um pouco mais da atuação do assistente social. Então, te convidamos para a próxima sexta, depois de amanhã, mais uma live Uniateneu, com o tema Liderança de Equipes de Atendimento no modo home office. Obrigado por você estar com a gente até agora e desejamos um ótimo final de noite para vocês. Um abraço, tudo de bom.